Leitura do livro Construídos para Durar. Autor Kenneth W. Reagan. Capítulo 6. Título: Noemi e Ruth. O valor dos parentes. Estudamos a importância de um relacionamento com Deus e examinamos os elementos de um relacionamento saudável. Depois, vimos o relacionamento conjugal como o relacionamento mais fundamental que existe entre duas pessoas. Agora, vejamos o mais de perto o nosso relacionamento com nossos familiares. As palavras relacionamentos e parêntese são similares. Ambas se referem a uma conexão ou afinidade. Não importa quem somos ou o que tenhamos experimentado. Provavelmente, podemos nos lembrar algumas vezes quando um parente veio até nós com uma mão amiga ou uma palavra de encorajamento. Talvez um parente nos tenha dado um presente inesperado ou precisasse de apoio e assistência. Talvez isso tenha sido apenas a reafirmação de que o parente acredita em nós. Muitos de nós temos lembranças sobre os nossos parentes. Lembro-me da primeira vez que trouxe a minha esposa para uma reunião da família Reagan. Na família Reagan havia 10 primos nascidos em uma média de 20 anos. Acrescente a este número todos os tios e tias, pais e mães, e avós e avós. Linete ficou surpresa com aquela reunião, porque parecia que todos falavam ao mesmo tempo. Havia muito barulho. Desde aquela época, muitos dos membros da minha família foram para o Senhor, mas ainda tenho muitas lembranças felizes da minha família. Laços familiares são fortes. Frequentemente, alguns irão se juntar aos conflitos ou discussões de outros membros da família, sem nem ao menos saber do que trata a discussão. Alguns parentes lutam as batalhas uns dos outros a despeito de qualquer coisa. Você já ouviu falar de Hatfields e Michaels das colinas de Kentucky? O que começou como uma disputa entre membros das duas famílias se tornou em uma contenda que durou por cerca de 30 anos. Eles foram ensinados a lutar uns contra os outros, a despeito da razão original, somente porque os seus nomes eram Hatfield ou McCoy. Nessa ocasião, eles sequer sabiam por que a contenda havia começado. Aqueles são alguns laços familiares. Ruth e Noemi. Vimos quão fortes eram os laços familiares no relato bíblico de Ruth e Noemi. Lemos como a viúva Noemi e sua nora Ruth permaneceram juntas depois da morte de seus maridos e retornaram para Belém, a terra natal de Noemi. Vemos como Deus as abençoou através de um dos parentes de Noemi, Boaz. Vejamos essa história mais de perto. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque, com o qual tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Porque havia fome na terra de Israel, a família se mudou para Moabe. Mais tarde, Elimeleque morreu, deixando Noemi sozinha com 2 filhos. Depois, os filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Então, anos mais tarde, ambos morreram e as mulheres foram deixadas sozinhas em Moabe, entregues à própria sorte. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Belém, Orfa retornou à casa de seus pais, mas Ruth estava determinada a ir para Belém com Noemi. Ruth, capítulo 1, do verso 15 ao 19. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Lendo um pouco mais a história, sabemos que Noemi não tinha uma boa perspectiva de futuro. Na sociedade na qual vivia, era responsabilidade do filho prover as necessidades da família. No caso de Noemi, ela não tinha nenhum filho para cuidar dela. Sem seu marido e filhos, estava desamparada. Não havia política de assistência social, médica ou de saúde para cuidar dela. Sua única esperança era Ruth, sua nora, que havia insistido em ficar com ela pelo resto de sua vida. O poder da parceria. Noemi e Ruth tinham um relacionamento forte, harmonioso e agradável. Desenvolveram um relacionamento inabalável e o seu parentesco providenciou muitas coisas para elas. Tornaram-se parceiras na vida. Tinham companheirismo e o privilégio de compartilhar provisões materiais uma com a outra. Ruth, capítulo 2, verso 2 e 23. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Assim, passou ela à companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Perceba que Noemi e Ruth agruparam os seus recursos. Tudo que Ruth adquiria nos campos compartilhava com sua sogra. Elas compartilhavam as suas vidas e tudo o que uma tinha, a outra tinha. Devemos aprender a compartilhar com os nossos parentes. Talvez sejamos um pouco mais abençoados do que eles são. Não irá nos prejudicar compartilhar com eles. Somos abençoados para sermos uma bênção. Noemi e Ruth também estabeleceram um acordo no seu relacionamento. Viver em concordância permitiu que Deus se movesse em seu favor e as abençoasse. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Em verdade também vos digo que dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque Deus habita no meio daqueles que vivem em unidade. Precisamos aprender a viver em unidade com os nossos parentes, porque unidade é importante. Você ainda pode ter um relacionamento pacífico com seus parentes, mesmo que nem sempre concorde com eles. Ruth fluiu em concordância com sua sogra. Como resultado, elas tiveram lugar para morar e tinham a companhia uma da outra para desfrutar. Como já disse, Deus nos fez com o desejo pela companhia dos outros. Se somos casados, desfrutamos da companhia de nosso cônjuge. Também podemos desfrutar da companhia da nossa família e de nossos parentes. Você pode discordar e ainda ser agradável. Unidade é vital para o sucesso de qualquer relacionamento. Podemos discordar dos nossos parentes sem sermos desagradáveis. Podemos até discordar de um irmão ou irmã na igreja sem sermos desagradáveis. Infelizmente, algumas pessoas não entendem esse princípio. Se eles chegam a discordar de algum dos seus parentes, eles têm um rompimento no seu relacionamento. Em algumas famílias, esse rompimento nunca é reparado. Mesmo se você é nascido de novo, cheio do Espírito e tem um relacionamento maravilhoso com Deus, é importante manter um bom relacionamento com seus parentes. É preciso estar pronto quando Deus abrir a porta para você, ministrar para eles, e isso não é possível se não mantém um relacionamento com eles. Em algumas ocasiões, você pode precisar de ajuda dos seus parentes. Será mais fácil obter assistência se você tem mantido um relacionamento pacífico com eles. Talvez alguns dos seus parentes não tenham mais ninguém, exceto você, para estar em contato e ser gentil com eles. Portanto, é importante para você manter um relacionamento com eles.
Não é necessário entrar em atrito com os parentes. Se aprendermos a andar em amor e fluirmos no tipo de relacionamento que Noemi e Ruth tinham, podemos discordar sem jamais sermos desagradáveis. Encontrando favor através dos relacionamentos. Ruth foi abençoada através do seu relacionamento com Noemi, no sentido de que ela tinha uma amiga e uma parceira na vida. E devido ao seu relacionamento com Noemi, Ruth também encontrou favor diante de Boaz, seu parente redentor. Ruth, capítulo 2, verso 8 ao 11. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem, me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes e viestes para um povo que dantes não conhecias. Era costume dos trabalhadores naqueles dias deixar para trás todo o trigo que viesse a cair no chão à medida que iam colhendo. Em outras palavras, se eles derrubassem algum trigo, não apanhavam de volta. Então, aqueles que eram desamparados podiam vir após eles e juntar todo o trigo caído no chão e usar como alimento ou levar para o mercado e vender. Boaz não apenas criou um casulo de proteção para Ruth no campo, mas também instruiu os trabalhadores a deixarem o trigo cair de propósito para que Ruth pudesse apanhá-lo. Ruth, capítulo 2, verso 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Por causa do relacionamento que Ruth havia estabelecido com Noemi e por causa da honra que demonstrara a mesma, Ruth obteve favor diante de Boaz. Como resultado, Ruth e Noemi receberam comida em abundância dos campos. E, finalmente, Ruth recebeu Boaz como seu marido. Ruth recebeu todas estas bênçãos simplesmente porque tinha um relacionamento agradável com sua sogra. O relacionamento de Ruth com sua parenta Noemi a colocou em uma posição para se tornar esposa de Boaz. Era costume naquela época que o parente mais próximo casasse com a viúva e cuidasse dela. Por causa do relacionamento amável de Ruth com Noemi, Boaz, enquanto parente redentor de Ruth, casou-se com a mesma e cuidou dela e da sua adorável sogra. Enquanto Orfa, a outra nora de Noemi, escolheu retornar para o seu próprio povo, Ruth escolheu permanecer com Noemi. E ela não apenas recebeu as bênçãos de um relacionamento próximo com a sogra, mas também recebeu um marido novo por meio da unidade com sua parenta. Você pode não concordar com tudo com o que os seus parentes dizem ou fazem, mas você pode encontrar coisas com as quais possam concordar. Ter um relacionamento agradável com parentes irá colocá-lo em uma posição de acréscimo. Você será abençoado e também estará em uma posição de poder ser uma bênção para a família. Bom parente, bom testemunho. Porque Ruth manteve um relacionamento com Noemi, ela se tornou a matriarca da família da qual descendeu Jesus. Veja, manter relacionamentos fortes com seus parentes pode significar uma bênção para alguém em algum lugar da estrada, por assim dizer. Muitas pessoas descartaram os parentes da sua vida ou o renegaram porque fizeram algo de que não gostaram.
Mas se você descarta os seus parentes e não ter que ter nada com eles, como espera demonstrar Cristo para eles? Pode haver um tempo em que você seja o único que pode compartilhar Cristo com eles. Mas se você não tem um relacionamento com eles, não estarão dispostos a ouvir o que você tem a dizer. E como eu disse, pode haver tempos em que os seus parentes serão os únicos a quem você recorrerá em tempos de necessidade. Se você não tem um relacionamento com eles, como lhes pedirá ajuda quando mais precisar? Restauração nos relacionamentos. Você tem relacionamentos com seus parentes que eu gostaria de ver restaurados? Deus quer abençoar os relacionamentos que você tem com os seus parentes. Comece a crer para isso acontecer na sua vida. Você pode usar a sua fé em muitas coisas diferentes, pois a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Romanos 10, 17. Portanto, comece a confessar e a crer em um relacionamento restaurado com um parente que pode estar afastado da família. Confesse isso pela fé, exatamente como você usou a sua fé para cura ou suprimento financeiro. Deus irá se mover sobre essa situação e começará a restaurar esse relacionamento. Do mesmo modo como você deve ter tido que ficar firme na fé por um período de tempo enquanto cria em Deus por finanças ou alguma outra coisa. Você pode ter que ficar firme na fé por um período de tempo pela restauração de relacionamentos familiares. Se o diabo tenta lhe dizer que isso jamais irá acontecer, confesse ousadamente. Em nome de Jesus, eu creio no que a palavra diz. A palavra diz que se eu crer em meu coração e confessar com a minha boca, terei o que eu disser. Romanos 10, verso 10, Marcos 11, 23. Eu declaro um relacionamento saudável com os meus parentes e agradeço a Deus por isso agora. Tenho dito a pessoas para fazer isso e tenho visto funcionar. Se Deus fez isso por outros, Ele fará por você também. Relacionamentos trazem bênção. A lição mais importante que podemos tirar da história de Noemi, Ruth e Boaz é que as bênçãos de Deus vêm com frequência através dos relacionamentos. Ruth e Noemi foram abençoadas por causa do relacionamento que estabeleceram e mantiveram uma com a outra. Relacionamento com os seus parentes são muito importantes. Tenho certeza de que houve momentos em que você não quis dizer que alguns dos seus parentes eram seus parentes. Todos nós já passamos por isso, mas eles ainda são seus parentes. E se você os cortar da sua vida, poderá nunca ter uma oportunidade de ajudá-los a mudar. Se todos na sua família o descartarem, o seu relacionamento piedoso com eles poderá ser a única coisa que os ajude a mudar a sua vida. Ore pela sua família. Dedique tempo para orar pelos seus parentes. Ore por aqueles que precisam ser salvos. Ore para que Deus envie trabalhadores para cruzar o seu caminho, pessoa que eles respeitem e a quem irão ouvir. Ore pela segurança e o bem-estar deles. Ore por uma oportunidade de mostrar o amor de Deus de forma tangível. Mas, quando você a tiver, esteja pronto para fazer alguma coisa por eles. Você pode ter que sacar a sua carteira e dar a eles algum dinheiro. Mostrar o amor de Deus não significa necessariamente ensinar ou fazer um sermão para eles. Estou falando sobre fazer algo de forma tangível, que lhes mostre o quanto Deus os ama. Talvez você tenha que orar por um parente que o prejudicou ou abusou de você. Agora é hora de perdoá-los. Depois que orou por eles e os perdoou, não pense mais acerca do passado. Não permita que feridas antigas voltem. Quando você os perdoar, o Espírito Santo irá aplicar o seu bálsamo de cura para sarar a ferida. Portanto, não abra isso de novo falando sobre o assunto. Alguém perguntou: como eu oro pelos membros da minha família? Ore para que Deus o use para ministrar para eles de algum modo que os abençoe.
E, finalmente, ore para que Deus o ajude a construir e manter um relacionamento forte com todos os seus parentes. Lembre-se, existe bênção nos relacionamentos. Capítulo 7. Título: Um relacionamento de aliança com Deus. Em nosso estudo sobre relacionamentos, vimos que o primeiro e principal relacionamento que devemos estabelecer é o nosso com Deus. Também examinamos os elementos de relacionamentos de amizade saudáveis, o relacionamento conjugal e o relacionamento familiares. Lembre-se, relacionamento é definido como conexão, afinidade ou envolvimento. Neste capítulo, quero estudar um tipo diferente de relacionamento, o relacionamento de aliança que o homem pode ter com Deus. Abraão serve como um exemplo excelente de um homem que teve um relacionamento de aliança com Deus. Abraão é provavelmente o mais famoso e o mais comentado na Bíblia. Muitas pessoas são mencionadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abraão, porém, é mencionado em toda a palavra de Deus. Através de Abraão, não existe apenas uma nação de descendentes naturais, mas uma nação de descendentes espirituais. Como cristãos, somos os filhos espirituais de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 29. O relacionamento de Abraão com Deus influenciou geração após geração depois dele. Ele tinha um relacionamento tremendo com Deus. Abraão foi chamado o pai de Israel, o pai da fé e o amigo de Deus. As atitudes do coração de Abraão. Observemos a vida de Abraão para descobrir algumas das atitudes do seu coração. Atitudes que o habilitaram a ter um relacionamento de aliança com Deus. Número 1. Abraão obedeceu a Deus cegamente. Quando Deus lhe disse para deixar a sua família e ir para outro país, ele obedeceu imediatamente, embora não soubesse para onde estava indo. Ele sabia que estava indo para algum lugar, porque estava obedecendo a Deus. Em certo ponto de sua jornada, pessoas lhe perguntaram aonde ele estava indo. Ele disse que estava procurando uma cidade, um lugar que uma vez que lá chegasse, Deus lhe diria que ele estava onde ele queria que estivesse. Veja Gênesis 12. Muitos cristãos querem que Deus lhe mostre o quadro todo, antes mesmo de eles começarem a lhe obedecer. Esta é a razão por que algumas pessoas nunca chegaram a lugar algum espiritualmente. Você tem que começar com fé e obediência simples, e quando chegar lá, Deus o deixará saber. Gênesis 12, verso 4 a 8. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentavam em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão foi escolhido para ter um relacionamento de aliança com Deus, porque primeiro ele seguia e obedecia a Deus cegamente. Segundo, Abraão adorava a Deus em todo lugar que ia, edificava um altar para adorar a Deus. Acabamos de ler Gênesis 12, verso 8, que diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vemos isso novamente em Gênesis capítulo 13, verso 4 e 18 e 21, verso 33. O último versículo não diz que edificou um altar, mas diz que ele orou e adorou a Deus.
Abraão não apenas obedeceu a Deus e o adorou, mas terceiro, ele também creu em Deus. Gênesis 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. A Bíblia diz que quando Deus prometeu um filho a Abraão, ele não duvidou da sua promessa. Em outras palavras, quando Deus disse, Abraão creu. Vejamos o que o Novo Testamento tem a dizer sobre Abraão. Romanos 4, verso 19 ao 22. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. Aqui nós encontramos uma correlação entre o que o Antigo Testamento diz acerca de Abraão crer em Deus e o que Paulo diz sobre ele no Novo Testamento. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Como cristãos, é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo que é creditada para nós como justiça. Em outras palavras, nos tornamos justos por crer no Senhor Jesus Cristo. Abraão também creu em Deus e isto foi imputado a ele como justiça. Um relacionamento precisa de dois. Deus e Abraão escolheram ter um relacionamento um com o outro. Deus escolheu ter um relacionamento com Abraão e Abraão lhe respondeu, escolhendo ter um relacionamento com ele. Para qualquer relacionamento funcionar, seja um relacionamento espiritual entre Deus e o homem ou um relacionamento natural entre duas pessoas, tem que haver uma escolha mútua. Todo relacionamento necessita de duas pessoas. Você não pode ter um relacionamento com alguém se essa pessoa não corresponder. Não importa o quanto você queira isso, a menos que a outra pessoa corresponda. Não há um relacionamento. Você pode achar que existe, mas não existe. Um relacionamento verdadeiro não pode ser desenvolvido a menos que haja uma conexão entre duas pessoas. Deus falou com Abraão e lhe disse que a aliança seria com ele e com a sua descendência. É por causa dessa promessa de aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência que nós também temos uma aliança, porque de acordo com o Novo Testamento, nós somos os filhos espirituais de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, somos considerados descendência de Abraão e participantes da aliança. Termos da aliança. Quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, ele lhe disse que seriam as provisões da aliança e o que Abraão teria que fazer para concordar com a aliança e receber a bênção. Gênesis 17, do verso 1 ao 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações, o nome Abraão significa pai de muitas nações, te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus disse a Abraão que faria uma aliança com ele e qual seria a sua parte naquela aliança. Quando lermos mais adiante, vamos ver que Deus disse que Abraão também tinha uma parte a cumprir na aliança. Abraão tinha a escolha de aceitar ou não os termos da aliança.
Você também tem uma escolha. Você pode escolher ter um relacionamento de aliança com Deus e desfrutar de todos os benefícios listados na palavra. Ou pode escolher o seu próprio caminho e viver a vida do modo que quiser em um mundo diabólico e ir para o inferno. Sei que não é popular ou politicamente correto falar inferno, mas o inferno é real. E sem um relacionamento com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, você irá desperdiçar a eternidade no inferno. Estou simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. Mas se você escolher ter um relacionamento com Deus por meio de aceitar Jesus como seu Salvador, crendo no sangue que ele derramou no Calvário, passará a eternidade no céu. É você quem faz a escolha e não Deus. Alguém poderia perguntar: por que Deus enviaria pessoas para o inferno? Deus não envia pessoas para o inferno. As pessoas fazem a sua própria escolha a respeito de onde elas irão passar a eternidade. Quando um criminoso é sentenciado em um tribunal, o juiz não é responsável pelo fato de o criminoso ser sentenciado à prisão. Ele sentenciou a si mesmo quando transgrediu a lei. O juiz apenas pronunciou o que a lei diz a respeito de tal situação. Do mesmo modo, uma pessoa sentencia a si mesma ao inferno quando não aceita Jesus como Salvador. Deus lhe deu uma escolha. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A Bíblia é Deus falando com toda a humanidade. E nela Deus disse: vou lhe dar uma escolha. Vou enviar o meu filho, ele irá morrer por você, e se você escolher crer nele, será justificado. Se escolher não crer nele, será condenado. É assim que as coisas são. É importante entender que quando você deixa passar uma oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador, está escolhendo, seja consciente ou inconscientemente, rejeitar Jesus como seu Salvador. De fato, você também está escolhendo ficar contra Deus. Abraão tinha uma escolha a fazer. Ele escolheu aceitar os termos da aliança com Deus. Quais eram os termos da aliança? Leiamos Gênesis 17, do verso 9 ao 11. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Abraão aceitou esses termos e viveu sua vida por eles. E é claro, Deus cumpriu os seus termos e Abraão foi grandemente abençoado. Comunicação na aliança. Ao longo de sua vida, Abraão desfrutou de uma aliança contínua com Deus. Como vimos em capítulos anteriores, comunicação é vital em qualquer bom relacionamento. Você não pode ter um bom relacionamento com uma pessoa se não puderem se comunicar entre si. Abraão não apenas conversava com Deus, como também o próprio Deus conversava e consultava Abraão. Gênesis 18, do verso 17 ao 22. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Nesta passagem da Escritura, o Senhor começou a falar com Abraão acerca do que estava para fazer em Sodoma e Gomorra. Por causa do seu relacionamento de aliança, Deus escolheu não esconder de Abraão
o que pretendia fazer. Ele falou sobre isso com Abraão e lhe deu chance de interceder. Gênesis 18, do verso 23 ao 33. Nessa passagem, vemos Abraão barganhando com o Senhor. Quando o Senhor lhe diz que irá destruir a cidade, Abraão diz: bem, espere um minuto. Pode haver algumas pessoas justas vivendo lá. Se houver 50 justos lá ainda, assim destruirás a cidade? O Senhor disse: tudo bem, se houver 50 justos na cidade, eu os pouparei. Abraão foi um pouco mais ousado e continuou baixando o número de justos até que o Senhor concordou em poupar se apenas 10 justos fossem encontrados lá. Evidentemente, eles não puderam encontrar 10 justos ali, pois a cidade foi destruída. Ló, sua esposa e suas 2 filhas devem ter sido as únicas pessoas justas, pois eles foram os únicos que foram poupados. Perceba que Abraão e Deus falaram um com o outro. Eles compartilharam os seus corações entre si. Deus compartilhou seu plano e Abraão compartilhou seu cuidado. Enquanto Deus compartilha os seus planos com você, você é capaz de compartilhar os seus cuidados com Ele? Se você tem um relacionamento apropriado com Ele, você pode. Compartilhar o coração um com o outro é uma chave vital para qualquer relacionamento. Em seu relacionamento com Deus, seu cônjuge e familiares. Em cada relacionamento, ser capaz de compartilhar o coração uns com os outros é uma chave vital. Não existe um relacionamento genuíno a menos que você possa se comunicar francamente. Compartilhando com franqueza. Lembro-me na minha infância das casas com grandes alpendres, onde as pessoas costumavam se reunir à noite e ter conversas francas e sinceras. Havia um fazendeiro que costumava caminhar até a nossa casa e conversar com meu avô. No frescor da noite, eles se sentavam naquela grande varanda nas cadeiras de balanço e compartilhavam com sinceridade acerca das suas fazendas, colheitas, animais e assim por diante. Eles tinham um relacionamento um com o outro e com os outros vizinhos. E se alguma coisa acontecia à fazenda de um vizinho, todos na área apareciam para levantar o celeiro ou colher a plantação. Com nossas cidades grandes, atualmente acho que perdemos um tipo especial de relacionamento com membros da nossa comunidade. Na maioria das cidades, as casas não são construídas com grandes varandas. Portanto, os vizinhos não se sentam e conversam como antigamente. De fato, a maioria das pessoas sequer sabe o nome dos seus vizinhos. Todos estão tão ocupados hoje em dia, 2 vizinhos podem acenar um para o outro quando saem de manhã para trabalhar. Eles podem reconhecer um ao outro na rua sem que haja qualquer relacionamento. Como eu disse, você tem que investir tempo para compartilhar o seu coração e descobrir o que acontece na vida de outra pessoa para ter um relacionamento com ela. Compartilhando os seus cuidados com Deus. Perceba que em Gênesis capítulo 18, Deus estava pronto para ajustar os seus planos, porque Abraão estava preocupado com as pessoas em Sodoma. Os parentes de Abraão moravam lá. Portanto, ele estava preocupado com eles, e Deus estava pronto para ajustar os seus planos somente por causa de Abraão. Você entende que se você tem um relacionamento com Deus, pode dividir com ele os seus cuidados? E quando ele compartilha os seus planos com você, se você está em um relacionamento de aliança com ele, como Abraão estava, ele irá trabalhar com você acerca dos seus desejos na situação. Se Deus trabalhou com Abraão e alterou seus planos por causa dele, então, por que ele não trabalharia com você, um descendente espiritual de Abraão? Deus disse que teria uma aliança conosco através de Abraão. Então, por que não poderíamos falar abertamente com ele hoje, como Abraão fez, e descobrir que talvez ele possa alterar os seus planos por nossa causa? Eu admito que essa ideia irá tropeçar em alguns dedos teológicos, por assim dizer. Algumas pessoas poderiam dizer: bem, eu não concordo com isso, porque Deus é soberano. Eu entendo que Deus é soberano, mas nós temos um exemplo bíblico da prontidão de Deus
em alterar seus planos depois que o seu filho de aliança compartilhou com ele os seus pensamentos e cuidados sobre o plano. Eu acredito que se Deus fala conosco coisas acerca de nós ou de nossa família, podemos dizer: Senhor, eu tenho alguns cuidados acerca disto e daquilo. É possível fazer alguns ajustes? Acredito que Deus permitiria que alguns ajustes fossem feitos. Acredito nisso, porque tenho um exemplo bíblico em Abraão, nosso pai na fé. Abraão discutiu coisas com Deus e chegaram a um denominador comum. Discutir questões e estar pronto para fazer ajustes é outra chave vital nos relacionamentos. Siga o exemplo de Abraão. Abraão tinha um relacionamento tão próximo com Deus que era chamado amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Se você é nascido de novo e tem um relacionamento com Deus, também é amigo de Deus. Mas a pergunta que eu lhe faço hoje é: você está aproveitando a aliança que tem com Deus? Você está se comunicando com Ele regularmente? Você está lendo a sua palavra e dedicando tempo à oração? Você está dedicando tempo para adorar a Deus? Você está discutindo coisas com Deus antes de realizá-las? E você está pronto para segui-lo e lhe obedecer cegamente? É possível você ter com Deus o tipo de relacionamento que Abraão tinha? A resposta é enfaticamente sim. Abraão é um exemplo para nós do que podemos ter com Deus por meio da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo e de viver segundo a sua palavra. Determine em seu coração que você irá andar de acordo com a palavra de Deus. Decida hoje viver em um relacionamento de aliança com Ele do modo como Abraão viveu. Quando você andar nos caminhos de Deus e viver em aliança com Ele, receberá a bênção de Abraão e será chamado amigo de Deus. Capítulo 8. O valor da amizade. Em nosso estudo sobre relacionamentos, vimos que o primeiro e principal relacionamento que devemos estabelecer é com Deus. Também examinamos os elementos de relacionamentos saudáveis, conjugais e com nossos parentes. Também estudamos o relacionamento de aliança que Abraão tinha com Deus. À medida que continuamos o nosso estudo sobre relacionamentos, vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre o valor da amizade. João 15, verso 12 ao 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nesta passagem, o próprio Jesus diz que é nosso amigo. Existe um hino antigo que diz: que amigo nós temos em Jesus, todos os nossos pecados e dores suportar. Que privilégio levar tudo a Deus em oração. Como cristãos, Jesus é nosso amigo, mas também precisamos reconhecer a nossa necessidade de amizade com outras pessoas. É um fato da vida que você deve ter amigos se pretende chegar a algum lugar. As pessoas precisam de alguém que acredite nelas para que elas possam realizar alguma coisa que valha a pena. Jesse Owens, um dos maiores atletas que esse país já conheceu, testemunhou o valor da amizade nos Jogos Olímpicos de 1936. Naquele ano, os Jogos Olímpicos de Verão foram realizados em Berlim, na Alemanha, e Adolf Hitler estava no poder. Hitler queria provar que os seus atletas eram os melhores do mundo. Owens tinha estabelecido um recorde mundial no ano anterior
no salto à distância, mas no dia da competição olímpica ele perdeu os seus 2 primeiros saltos de qualificação. Então, um saltador alemão, o competidor mais difícil que o Owen enfrentou naquele evento, sugeriu a ele que começasse o seu salto de qualificação alguns centímetros antes da linha de largada. Owens fez isso, se qualificou e seguiu na competição para ganhar a medalha de ouro e estabelecer um recorde olímpico que permaneceu por mais de 20 anos. O competidor alemão foi o primeiro a parabenizá-lo. O que aquele atleta alemão fez por Jesse Owens foi uma demonstração de amizade verdadeira. Aquele gesto foi algo que Owens lembrou pelo resto de sua vida. Destinados a ser amigos de Jesus. Quero compartilhar com vocês 3 fatores sobre amizade. Fator número 1. Você foi destinado a ter Jesus como seu melhor amigo. A palavra de Deus diz que isso foi ordenado antes da fundação do mundo. A amizade com Jesus é a vontade de Deus para você. Jesus quer ser seu amigo e ajudá-lo ao longo da sua vida. Ele perdoou os seus pecados. Ele quer lhe mostrar como vencer e ganhar o ouro no jogo da vida. Veja as características de amizade que Jesus compartilhou em João 15, do verso 12 ao 17. Primeiro, um amigo é alguém que ama você. João 15, 12 diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabemos que Jesus é um amigo verdadeiro porque ele nos ama. Segundo, um amigo é alguém que dá a sua vida por você. João 15, 13 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus mostrou o seu amor por nós, pois morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Terceiro, um amigo é alguém que faz algo por você quando você lhe pede para fazer. Um amigo verdadeiro não dará desculpas quando lhe for pedido para fazer algo. Um amigo simplesmente fará. João 15, 14 diz: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quarto, um amigo é alguém que compartilha a si mesmo com você. Em João 15, 15, Jesus disse: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus compartilhou seu coração com seus discípulos e ele ainda compartilha o seu coração conosco hoje em dia. Quinto, um amigo é alguém que escolhe você voluntariamente. João 15,16 diz: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Perceba que não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. E para que você possa entrar em um relacionamento de amizade com Jesus e usufruir dos benefícios da amizade com Ele, deve escolhê-lo voluntariamente também. Ele não lhe imporá sua amizade. Sexto, um amigo é alguém que acredita em você, mesmo quando todos já desistiram. Em João 15,17, Jesus disse: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus não ordenaria que você fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Ele sempre o amará. Ainda que o mundo inteiro desista de você, ele ainda acredita em você. Ele é seu amigo. Criado com necessidade de amigos. Na passagem de João 15, você vê o fator número 1. Você foi destinado a ter Jesus como seu melhor amigo. Este é o fator número 2. Você foi criado com uma necessidade de amigos. Veja Adão, por exemplo. Embora fosse uma criação perfeita e tivesse comunhão diária com Deus e vivesse em um ambiente perfeito, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Muito embora conheça Deus e seja amigo de Jesus, ainda precisa de outras pessoas.
Você pode ser a pessoa mais espiritual da Terra e ter as experiências mais espirituais conhecidas pelo homem, mas ainda precisa de amigos terrenos. Existem 3 níveis de interação que completam a necessidade na vida das pessoas. Nível 1 é relacionamento, que envolve afinidade ou conexão. Nível 2 é companheirismo, que envolve comunhão, parceria e partilha. E nível 3, amizade, que envolve ligação mútua, marcada por devoção, afeto, consideração e estima. E estudaremos o assunto com mais detalhes no próximo capítulo. Deus desenhou divinamente os caminhos de certas pessoas para cruzarem com a sua vida e o enriquecerem. Existem certas pessoas com quem eu tenho tido contato ao longo dos anos que são verdadeiramente minhas amigas. E apesar de não vê-las por um período longo de tempo, posso ligar para elas e falar como se jamais tivéssemos nos separado. Elas são o que eu considero amigos divinamente escolhidos. A amizade também permite a criação de uma rede, para que os seus esforços realizem muitas vezes mais do que você realizaria sozinho. Olhando para trás, você provavelmente diria que, sem uma determinada amizade, sem o encorajamento de um determinado amigo, você não estaria onde está atualmente. A amizade é valiosa e vital para o nosso sucesso na vida. Destinado para ser um amigo. O fator número 1 da amizade é que você foi destinado para ter Jesus como seu melhor amigo. O fator número 2 é que você foi criado com uma necessidade de ter amigos. E este é o fator número 3. Você foi destinado para ser amigo de outros. Você não foi apenas criado para precisar de um amigo, também foi destinado para ser amigo. Alguém está esperando por você. Alguém precisa da sua amizade. Você jamais estará totalmente realizado até que alcance os outros e se torne amigo deles. Estamos tão ocupados neste mundo moderno que parece que não temos tempo para estar com os amigos. Todo mundo está ocupado, cuidando das suas próprias coisas, mas não estaremos realizados até que tenhamos tempo para estar com os amigos. Quando eu estava crescendo, quase sempre ia almoçar depois da igreja com um dos meus amigos. Agradeço a Deus por aquelas memórias e também agradeço pelas amizades que construí. Ainda mantenho contato com aqueles amigos e eles ainda são valiosos para mim. Escolha os seus amigos com sabedoria. Bem, se fomos ordenados a ser amigos dos outros, como devemos escolher os nossos amigos? Muitas pessoas escolhem seus amigos sem qualquer critério. Os seus amigos consistem de qualquer um que seja amigável com elas. Mas isso não funciona. Você precisa escolher os seus amigos com sabedoria. Foi dito que lealdade é o fôlego da verdadeira amizade. Invista fortemente em alguns amigos, ao invés de tratar superficialmente a todos. Selecione os seus amigos cuidadosamente e então fique com eles. Como você pode selecionar amigos cuidadosamente? Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a escolher os seus amigos com sabedoria. Número 1. Escolha pessoas que tenham interesses, crenças e valores morais similares aos seus. Número 2. Escolha amigos que possam apoiá-lo, fortalecê-lo e encorajá-lo a fazer a vontade de Deus. 3. Escolha pessoas que estejam indo na mesma direção que você. 4. Escolha pessoas que possam acrescentar coisas de valor à sua vida. Número 5. Escolha pessoas que possam levantá-lo e não puxá-lo para baixo. O autor de um livro falou sobre pessoas de porão e pessoas de varanda. Você não quer escolher pessoas de porão para amigos, quer? O que eu quero dizer quando falo pessoas de porão? São aquelas pessoas que o puxam para baixo. Elas dirão a você que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que você deveria desistir. Pessoas de porão irão mantê-lo em um nível de vida mais baixo do que o que Deus destinou você a atingir.
Escolha os seus amigos entre aquelas pessoas de varanda, pessoas que possam impulsioná-lo a um nível mais alto de vida. Elas irão cercá-lo com palavras de fé e encorajamento, dizendo: sim, você pode fazer isso, você pode realizar isso, você pode ser tudo o que Deus o destinou a ser. A sua escolha de amigos muitas vezes vai determinar o seu modo de vida. Escolha pessoas que possam levá-lo a um nível mais alto, em vez de pessoas que o puxem para baixo. 3 fatores da amizade. Neste capítulo, tenho mostrado que você foi destinado a ter um amigo em Jesus. Jesus deveria ser o seu melhor amigo. O segundo fator de amizade que mostrei é que você foi criado com uma necessidade de ter amigos. E fator número 3, você foi destinado a ser amigo de alguém mais. Vejamos novamente os detalhes de João 15, do verso 12 e 17, sobre as características da verdadeira amizade, o tipo de amizade que você irá encontrar em Jesus. Amigo é alguém que ama você a despeito de qualquer coisa, não importa o que seja. Amigo é alguém que cola em você, que se doa, que o socorre quando as coisas vão mal. Amigo é alguém que faz algo quando você lhe pede, em vez de oferecer inúmeras desculpas para não fazer o que você lhe pediu. Amigo é alguém com quem você pode compartilhar a sua vida. Amigo é alguém que você escolhe voluntariamente. Amigo é alguém que, quando o mundo todo desiste de você, ainda diz: ei, tudo vai bem, eu ainda acredito em você. Amigos na Bíblia. Em toda a Bíblia, vemos amizade segundo Deus. Daniel era um amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Elias e Eliseu eram amigos, bem como mentor e estudante. Iremos estudar no próximo capítulo a forte amizade entre Davi e Jonatas, e depois estudaremos a vida de Paulo e as amizades que ele manteve. Jesus teve 12 discípulos, mas Pedro, Tiago e João foram seus amigos mais chegados. Lembra-se do Monte da Transfiguração e do Jardim do Getsêmani? Quando tinha que compartilhar coisas íntimas, Jesus escolhia Pedro, Tiago e João. Amigos na dificuldade são amigos de fato. Amigos de verdade lutarão por você nas horas difíceis. Um amigo de verdade estará lá para defendê-lo. Ajuda muito na hora da dificuldade. Ter alguém que permaneça ao seu lado e diga: eu acredito em você. Quando você pensa que não pode ir além, faz toda a diferença do mundo alguém que bata nas suas costas e diga: eu gosto de você e acredito em você. Às vezes, tudo o que eu preciso é um tapinha nas costas ou uma palavra de encorajamento para levar você para o topo. É por isso que as amizades, segundo Deus, são essencialmente importantes. Quando o nosso filho Greg estava na 8ª série, teve que fazer uma cirurgia para remover um tumor no cérebro. Ajudou muito ter amigos que orassem por nós, que nos amassem e nos dessem força. Eu sou muito grato por termos tido o tipo de amigos que estavam prontos e dispostos a orar e crer em Deus conosco. Jamais esquecerei quando estava na sala de espera, depois da cirurgia de Greg, enquanto Greg se recuperava na UTI, eu esperava. Minha esposa veio até mim e me disse que um pastor amigo nosso, junto com sua esposa, estava na portaria. Fui encontrá-los e falar com eles. No caminho, pensei comigo mesmo: provavelmente eles estão apenas passando por Tulsa, a caminho de Dallas, e pararam apenas por um momento. Mas não foi assim que aconteceu. Quando eles ouviram as notícias sobre Greg, vieram de Dallas apenas para passar o dia conosco. Isso foi um ato de verdadeira amizade. Ele sacrificou o seu sábado quando podia estar se preparando para os seus 2 cultos do domingo de manhã, o domingo à noite e um programa de televisão no domingo à meia-noite. Jamais esquecerei esse ato de bondade que ele demonstrou. Sua amizade me deu suporte quando mais precisei. Entenda, um amigo irá se sacrificar por você. Um amigo estará lá
quando você precisar de uma mão amiga. É por isso que ter amigos é tão importante. Eu o desafio a desenvolver amizades segundo Deus. Não espere até amanhã. Comece hoje. O tipo certo de amigo pode ajudar você a alcançar os seus objetivos e sonhos e atingir o seu potencial. Escolha os seus amigos com sabedoria e, ao ser amigo de alguém, escolha ser o tipo de amigo que Jesus é para você.